Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que estejam todos aí animados, né, para, o final, né, da nossa disciplina. Não exatamente pelo final, né, mas pelos conhecimentos que acumulamos aqui, que transformamos aqui durante esse semestre, né? Como vocês já sabem, né, estamos aí na nossa reta final. Hoje é o nosso 15º encontro, né? Então, já já, né, teremos aí nosso último encontro também ao vivo, né, pelo Meet, e vocês vão realizar a dois, né, e aí, né, nós estamos aí praticamente o final da disciplina, né, quem precisar ainda, teremos ali o exame final, mas não teremos mais encontros, né, nem síncronos, nem assíncronos, né, então, queria aproveitar aí, né, para mandar um abraço para vocês, né, para desejar muitos bons estudos, né, que todos e todas aí estejam bem interessados e animados, né, com as discussões, né, que a disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Especial tem trazido, né, na reflexão que nós fazemos aí da nossa profissão, né, enquanto professores, né, enquanto docentes, tá bom? Então, hoje, né, a nossa temática, né, a gente teve, nessa segunda parte da disciplina, a gente foi indo, navegando ali por caminhos que levavam mais à atividade prática, né? A gente, no primeiro momento, a gente viu muita questão legal, muita questão teórica, né? E na segunda parte da disciplina, nós vemos ali a parte metodológica, né? A parte mais prática, vamos dizer assim. E hoje nós vamos falar de mais um recurso, né, de alguns recursos que são aí interessantes, né, e que são muito úteis para a construção de uma educação realmente inclusiva, né, tanto também, obviamente, de uma escola inclusiva, né. Então, o tema de hoje nós vamos trabalhar aí com sistemas de suporte de multicamadas, né, com desenho universal para aprendizagem e a abordagem do ensino diferenciado, né? São essas três ferramentas que nós vamos discutir aqui à base do nosso texto, né? Nosso texto base, que o nosso texto é o Desvendando os níveis de sistemas de suporte multicamadas, com desenho universal para aprendizagem e uma abordagem do ensino diferenciado, né? E esse texto ele tem a autoria da Rafaela Wallner Benetti e do Everson Manzinski, né? Então, é um texto que foi publicado ano passado, né, em 2024, então é um texto muito atual. E quando eu escolhi esse texto, né, quando eu o li pela primeira vez, eu pensei na questão metodológica, né, de dar essas ferramentas, mas também de suportes que são muito atuais, né, e que podem servir aí a nós, né, como ferramentas muito úteis e muito interessantes, né? Bom, gente, aí vocês já me conhecem, né? Todos já, né, em algum momento, já assistiram ali uma aula minha, né? Já vimos aí, já nos conhecemos, né? E eu gosto muito de, nesse momento inicial, sempre trazer uma reflexão, né? Uma reflexão, né? Obviamente, né, pautada nas discussões dos textos, né? E que faz a gente refletir, inclusive, qual é a nosso papel, né, enquanto profissionais na construção dessa educação inclusiva. E aí, né, a gente já conversou sobre isso em alguns outros encontros, né, sobre a minha percepção, a percepção que vocês têm também, e aí eu trouxe essa provocação, né, quando eu estava lendo o texto, eu pensei, olha, eu acho que isso aqui é uma coisa legal para a gente trazer, para a gente discutir, e aí eu quero, né, que vocês também tragam essa discussão para a nossa atividade, né, nossa última atividade avaliativa, né, e que, opa, desculpa, não é a nossa última, nossa penúltima atividade avaliativa, né, nosso fórum. E aí eu quero essa vai ser a questão motivadora do fórum, e aí eu quero que vocês, né, falem sobre isso no fórum, discutam, conversem entre si também, né, mostrando ali as diferentes percepções disso, dessa reflexão. E aí, trago ela aqui para vocês agora, né?
Se somos, por natureza, seres tão diversos e únicos, por que ainda educamos como se todos aprendessem da mesma forma? Em que medida a padronização do ensino tem sido um obstáculo para a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva? E aí eu acho que essa é uma reflexão muito importante. A gente vem trabalhando isso, né, ao longo ali da disciplina, mas é, é sempre bom reforçar, porque, claro, nós estamos numa disciplina que discute muito a questão da educação inclusiva, né, a nossa formação enquanto docente para estar preparado para essa educação inclusiva. Porém, será que um dia a escola já foi inclusiva? Será que essa padronização do ensino não foi mais um instrumento de exclusão e marginalização do que realmente de inclusão, né, e de resultados realmente positivos, né, a forma como nós ensinamos e como aprendemos. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo, professor, então quer dizer que nada, a escola não funcionou para nada, não serviu para nada. Não. O que eu quero dizer é que a sociedade mudou, né? Nós mudamos, nós transformamos, né? Nós estamos em constante transformação. A história nos mostra isso. E hoje nós não só entendemos nossas diversidades enquanto seres humanos, mas como valorizamos-as, né? Nós valorizamos essa diversidade. Nós entendemos agora, enquanto sociedade, que essa diversidade não é algo que deve nos separar, mas é algo que deve nos unir, né? Cada um com as suas habilidades, cada uma com as suas necessidades, e isso não impede que nós tenhamos ali relações saudáveis, né, enquanto seres humanos, respeitando as diversidades de cada um, certo? Então, eu queria que vocês trouxessem o que vocês pensam sobre isso no nosso fórum, né, e que a gente interage, que a gente tenha ali uma discussão saudável sobre esse tema, tá? Partindo agora, né, para a gente pensar, né, tipo, um panorama, né, geral do texto, né, como é que se traz, né, então a gente, como basicamente toda aula a gente fala, né, há uma questão, uma lacuna muito grande na formação dos professores, não só na formação inicial, mas também numa formação continuada, e isso, né, de certa forma, não queria usar a palavra empecilho, mas pode ser um empecilho, né, na utilização de metodologias que sejam inovadoras e que fomentem essa inclusão, como as metodologias, né, que nós estamos falando aqui, como esse suporte, desculpa, esse sistema, né, de suporte, né, de multicamadas, o desenho universal para aprendizagem, essa abordagem do ensino diferenciado. Tudo isso são metodologias, né, que são relativamente novas e que trazem ali essa perspectiva de, né, fomentar ali essa educação inclusiva e que a gente está ali, né, para quem não conhece, sendo apresentado agora e a gente vai ver, né, o quanto são úteis essas tecnologias, né, para que a gente consiga ali de fato integrar essa diversidade, né, nesse processo educativo, né. E aí a gente tem que pensar, né, que a educação, a gente tem que, para um modelo educativo, né, ele ter um sucesso atualmente, né, a gente está falando aqui do século XXI, a gente precisa de uma educação que considere essa diversidade, né, e não só considere, mas como valorize ela como parte constitutiva desse processo educativo. Então, vejam como essa questão agora ela é interessante do texto, né? Porque a gente está falando aqui de três pilares diferentes. A gente está falando de uma formação de professores, né? De uma formação continuada e de uma formação inicial, e que a gente vê que realmente é uma lacuna, que a gente está lidando com ela ao longo da disciplina. A gente está lidando com tecnologias diferentes e inovadoras, como a gente já falou aqui, né, desse suporte, mas a gente está falando também de uma mudança no que se entende como educação. Então, vejam como é uma relação complexa, né? A gente não está falando de um campo só, a gente está falando que precisa se agir nesses três pilares. A gente precisa construir alicerces seguros nessas três áreas.
né? E aqui nós estamos aqui tentando, né, fazer isso e vocês aí de forma muito bacana estão aí participando, comentando e demonstrando muito interesse, né, nessa nossa jornada da disciplina. Então, percebam que é um caminho ali que estamos trilhando e que, né, considero que estamos trilhando aí com sucesso. E aí a gente vai perceber também que o texto vai tratando sobre a diferença entre o que nós temos, né, o que a realidade nos traz, né, nesse que os autores chamam de descompasso da inclusão, e o que é que a gente quer, né? Que modelo de educação a gente quer construir, né? Então a gente percebe, né, na análise que os autores trazem, que há esse descompasso entre as ideais, né, de inclusão e principalmente a sua implementação concreta ali dentro do ambiente escolar, né? É, traz também, né, a Declaração de Salamanca, que todos nós já conhecemos, estudamos, né, vemos texto, lemos texto, limos textos sobre isso, né, que a Declaração de Salamanca ela é muito importante porque ela é um marco no sentido de universalização, né, do ensino. Então, essa declaração que foi feita em Salamanca e que vários países signatários assinaram e se comprometeram a fazer, ela define que educação é um compromisso para todos, né, e deve ser ofertada para todos, inclusive para as pessoas com deficiência. Então, por isso que é um marco, né, nesse sentido. Porém, né, a gente tem que entender, e muitas vezes discutimos isso também em outras aulas, que a universalização da matrícula, sem o suporte adequado, ela pode não só não ser produtiva, como reforçar uma segregação dentro da escola, né, ao invés de servir para combatê-la. Né? Então a gente viu isso aqui, né? Quantos casos a gente não já leu, a gente já viu vídeos e a gente já conversou de muitas crianças que são colocadas na escola e a escola não dá esse suporte legal da qual ela teria ali direito. Né? A gente está falando aqui de direitos, né? E aqui, quando eu falo isso, pessoal, é muito importante que a gente entenda que a gente não está fazendo um juízo de valor, tá? A gente não está falando necessariamente do diretor, da diretora, do professor, da professora, da equipe técnica da escola. Nós estamos falando da escola enquanto instituição. É muito raro, infelizmente ainda, nós encontrarmos escolas que estão, de fato, capacitadas para o desenvolvimento de uma educação inclusiva, né? E muitas vezes isso não faz não se trata de uma culpa, né, da escola. Muitas vezes falta investimento, falta formação, tem outras várias questões que a gente já sabe que infelizmente a educação no nosso país sofre, né? Então toda vez que eu falar aqui não há, né, um julgamento de valor, né, no sentido de a escola não faz porque ela não quer. Não é esse o caminho que nós pensamos aqui. Mas a gente está pensando sempre, né, que a escola, enquanto instituição, precisa, né, repensar e precisa se refundar nesse sentido, tá bom? E aí, né, a gente chega no primeiro, né, sistema, né, que os autores trazem, né, que é o sistema de suporte de multicamadas, né, que é inspirado, né, até na arquitetura, né, em modelos de atendimento por níveis de complexidade, né? Ou seja, a organização ela deve ser pensada, né, desse suporte em três grupos, certo? E esses grupos eles são divididos em níveis de complexidade diferentes, certo? Então eles vão dizer que o grupo A, desculpa pessoal. O grupo A, enfim, através das pesquisas, eles entendem que garante ali 80% dos estudantes, né, seria a maioria dos estudantes, precisam ali de pequenas adaptações metodológicas, né, que não precisava ali de uma grande mudança para esse processo educativo ser um sucesso. O grupo B seria ali 15%, que exige ali uma demanda de apoio intensivo, que precisa de um currículo flexibilizado,
desculpa, que exigem serviços especializados e tecnologias assistivas, que nós discutimos isso também em outro momento. E uma minoria, né, que seria esse grupo C, que seria ali um grupo que demanda esse apoio intensivo, né, um currículo flexibilizado, né, e uma atuação ali intersetorial. Ou seja, ao ter consciência desse planejamento, ao planejar as ações da escola a partir desse número, né, que obviamente pode ter variação de escola a escola, permite que a escola consiga ali construir um escalonamento, um estudo personalizado, né? Orientando ali os recursos que a escola tem com as necessidades dos estudantes. Certo? Então, vejam que também é uma metodologia, né, de educação também, de como se tratar esse modelo, né, educativo, tá bom? Temos aí também o desenho universal para aprendizagem, né, que é uma construção de acessibilidade e de inclusão desde o planejamento, né? É um modelo que vem importado da arquitetura, esse sim, né? Eu confundi ali o anterior. E a DUA, né, ela propõe ali objetivos, métodos, recursos, formas de avaliação que sejam flexíveis, que o currículo ele seja adaptado à realidade da escola, que não seja um modelo único para todo mundo, né? Como se fosse ali uma roupa de tamanho único para todo mundo, e que essa aprendizagem ela parta ali das potencialidades dos estudantes. Né? Então, assim, a ideia é a gente pensar no currículo que ele contemple ali a singularidade dos estudantes, respeitando também as formas de apropriação do conhecimento que são diversas. Né? Então, pensar, né, esse desenho universal como um instrumento de garantia que essa acessibilidade ela não seja feita de qualquer forma, mas que seja ali uma pauta, né, orgânica ali do processo pedagógico, que ela esteja de fato presente na organização da escola, né, na organização das práticas educativas desde o início do planejamento do ano letivo, né? Temos também, né, pessoal, continuando aqui, né, nossa discussão, a abordagem de ensino diferenciado, né, que faz parte ali também da adequação à realidade e interesse do estudante, né? E segundo Tomlinson, que é quem o pai ali, né, quem o texto traz como um grande autor nesse sentido, né, fala que essa abordagem de ensino diferenciada ela implica num conhecimento do estudante, ou seja, não é o conhecimento do estudante, desculpa, é um conhecimento que a escola tem sobre o estudante. Né? Uma avaliação contínua, está sempre acompanhando os estudantes, e um planejamento a partir do nível de preparação, ou seja, um planejamento individual, né, de interesses e perfil da aprendizagem. Então, são para estudantes que precisam ali desse acompanhamento diferenciado. Né? Então, a gente pensar que esse é um modelo, uma metodologia educativa que articula ali as emoções, a motivação, a aprendizagem do estudante, né? E isso não significa, né, fazer uma aula particular, né, um ensino particular para esse estudante, mas não, significa acompanhá-lo dentro de uma coletividade, né, dentro da sua necessidade específica e não excluí-lo, né, e não colocá-lo ali em uma outra, né, vertente, né? Dentro ainda, né, dessa questão, a gente tem que pensar que para que esses objetivos eles sejam alcançados, exige um esforço colaborativo de toda a comunidade escolar. Né? Então, a gente pensar nos profissionais da escola, né, que sejam regulares, bilíngues, né, que tenham essa ideia de educação especial, educação inclusiva. As famílias são aliados muito importantes nesse processo e que a gente faça com que a lei seja cumprida, que haja equipes multiprofissionais nas escolas, como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, para que a garantia de todos os direitos sejam completa, né? Que seja completa. E esses profissionais eles vão construir ali um plano educacional individualizado, que é uma ferramenta de articulação para essas práticas que sejam inclusivas e pedagógicas, né? Então, vejam aí a importância, né, e a dimensão desse processo, né?
E aí, né, no final do texto, a gente chega ali em algumas conclusões, né, em alguns caminhos, né, possíveis, né, e a gente vê os desafios que nós estamos também enfrentando diariamente. Praticamente todos os nossos textos eles falaram sobre essa questão. É urgente uma formação continuada, né, da equipe que trabalha na escola, de todos os profissionais, né, não só o docente, mas todo mundo que trabalha na escola precisa entender sobre os desafios da educação inclusiva, a importância da produção acadêmica aplicada, né, para iluminar essas práticas, ou seja, esses textos que a gente está discutindo, essas aulas, né, que a gente tem, todos os vídeos, o material complementar, é muito importante que a gente tenha isso ali como base, né, para iluminar, para trazer ali um suporte teórico metodológico para a nossa prática e o reconhecimento de que a inclusão, para além do direito, é um exercício nosso, né? É um exercício coletivo e contínuo para a gente construir, assim, uma sociedade, né, mais justa. E aí, para finalizar, né, eu retomo, né, aquela discussão que vai ser a discussão aí da nossa semana, né, que vai ser a discussão do nosso fórum é que, voltando lá, se nós somos, né, diversos, né, se nós somos ali, por que que todos devemos aprender da mesma forma? Em que medida, né, esse padrão de ensino ele não mais atrapalha do que ajuda, né? E aí eu acho que essas reflexões finais a gente tem ali alguns caminhos, né? A gente é muito complicado, né? A gente insistir, né, em práticas pedagógicas homogêneas, ou seja, iguais para todo mundo, que ignoram essa diversidade que o mundo tem, né? Como é que a gente vai conseguir ensinar para uma diversidade se a gente só ensina de uma forma, né? A gente não aprende da mesma forma, né? É assim, é, tem gente que aprende mais na leitura, tem gente que aprende mais na visão, assistindo um vídeo, tem gente que aprende muito vendo, escutando um podcast. Eu mesmo, quando estou aqui, ó, fazendo minha faxina, quando eu estou ali lavando meus pratos, eu estou ali sempre com alguma coisa ali que eu estou escutando, estou vendo, né, um podcast sobre algum assunto que me interessa, um vídeo no YouTube que traz ali algum tema que eu gosto. Então a gente vai estar, aproveita ali todo momento, né, é momento para aprender, né? Então, a gente precisa levar essa perspectiva da diferença em consideração. E a escola, se a escola for tentar enquadrar todo mundo no mesmo modelo, né, vai perpetuar essa lógica excludente, essa lógica que já não funciona, minha gente. É uma lógica que não funciona para ninguém, né? Desculpa, para ninguém é muito forte. É uma lógica que ela exclui. Pronto, acho que aí sim. Né? É uma lógica que exclui. Então a gente precisa reconhecer e valorizar as singularidades como parte constitutiva desse processo educativo, né? Não é excluir o diferente, mas é trazer essas diferenças para ser uma vantagem do processo educativo, né? Então, a gente construir uma cultura escolar baseada na equidade, na escuta sensível e na flexibilização dessas práticas pedagógicas, né? Então, esse é o nosso desafio, esse é o processo, essa é a caminhada que nós estamos ali juntos, né, de mão dadas, trilhando, né? E eu espero que essa aula tenha sido aí mais um elemento, né, para a construção, né, da formação de vocês nessa ideia de educação inclusiva, tá bom? Então, desejo a vocês aí um ótimo trabalho durante essa semana, participem do fórum, não deixem de participar e um forte abraço para todos vocês. Tenham aí uma semana muito bacana. Tchau, tchau.